Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre codependência. Vamos falar um pouquinho daquilo que eu entendo sobre codependência. Na verdade, existe um livro chamado Codependência Nunca Mais. Tem uma metáfora que abre o livro que eu acho muito legal, que acho que a gente pode explorar esse tema a partir disso. Mas de uma pessoa que chega até o mestre e fala assim, mestre, eu tenho apanhado muito da vida e eu quero parar de apanhar e eu acho que me falta conhecimento. Né? Como que o senhor poderia me ajudar? E o mestre fala assim, olha, leva até uma biblioteca, um lugar grande, repleto de livros, fala assim, aqui tem tudo sobre a vida. Quando você aprender tudo sobre a vida, você vai parar de apanhar. E fala, então, senta aí e estude. E a mulher começa, né? A pessoa começa a estudar, a ler os livros, a se encher de conhecimento sobre a vida, né? Depois de alguns dias, o mestre vai até ela e pergunta, e aí, já aprendeu tudo sobre a vida? E ela fala, não, ainda não aprendi. Né? E o mestre fala, então volte a estudar. Ela se volta a estudar, quando ela vira de costas, o mestre pega uma vara assim, bate nas costas dela. Né? Ela sente aquela dor, o mestre se vira e vai embora. Fala, nossa, o mestre está bravo comigo, eu preciso o quê? Estudar mais. E ela vai estudando mais, estudando mais, estudando mais. Depois de algum tempo, o mestre volta até essa mulher e pergunta para ela, e agora, você já parou, já aprendeu tudo sobre a vida? Ela falou assim, ainda não, mestre, são tantos livros, tanto conhecimento, ainda falta muito. E ela volta a estudar, né? E aí o mestre de novo pega a vara e dá uma pá nas costas dela. E assim isso repete várias e várias vezes, até que um dia o mestre vai até essa mulher, pergunta para ela se já tinha aprendido tudo sobre a vida. Ela falou que ainda não. Né? Quando ela se vira de novo para voltar aos estudos, o mestre pega a vara de novo, vai dar uma varada, nem sei se esse é o termo, nas costas dela. A mulher se vira antes e trava a mão do mestre e impede de apanhar. E o mestre vira para ela e fala assim, você já pode ir embora. Né? Ela fala assim, mas mestre, eu ainda não aprendi tudo sobre a vida. E o mestre vira-se para ela e fala assim, e nunca vai aprender. Mas pelo menos agora, você já aprendeu a parar de apanhar. E acho que a codependência tem esse lugar, sabe, de como é viver sem apanhar. E muitas vezes eu preciso que o outro bata, né, para que eu continue vivendo. Eu preciso, de alguma maneira, alimentar essa dor para que eu me sinta viva. Não sei se todo mundo sabe, mas o termo codependência, esse termo foi cunhado, eu não sei, não lembro o nome da autora do livro, mas ela fez um estudo com pessoas que eram viciadas, né? Famílias de pessoas que eram viciadas em álcool. Ela entendeu que esse vício alimentava toda uma dor familiar. Que quando as pessoas saíam do vício do álcool, é como se a família induzisse a pessoa a voltar para o vício do álcool, porque eu ainda me alimento, eu ainda me beneficio dessa dor. Então, esse é o problema da codependência. Então, muitas vezes no vício, qualquer vício aqui, não adianta você curar só o viciado, você precisa curar a família, porque a família sabe lidar com alguém que é viciada. Como é lidar com alguém que não é viciado? Se eu sei viver nesse meio, como é viver com quem não é viciado? Então, esse é o problema. A codependência está muito nisso. E a gente vive essas codependências em maior ou menor grau em todos os lugares. Tá? Quando a gente muda, como que o outro reage? Como que o outro reage quando eu mudei o meu comportamento? Muitas vezes, né, acho que eu falei para algumas pessoas em algum momento, que a sua mudança, uma mudança de postura sua, muitas vezes pode fazer uma reação muito adversa no outro. Porque eu sei lidar na dor. Eu não sei lidar com quem está curado. Uma frase que eu uso, quem sabe viver doente não sabe viver curado. Quem sabe viver doente, eu sempre vivi na doença. Como é que eu me curo? Quando eu me curo, é como se eu não soubesse ser eu curado. E o entorno também não sabe. Então, a codependência, né, quando a gente está numa relação de codependência, eu estou me alimentando da dor do outro, eu estou me alimentando ou me projetando, né, ou tentando curar o outro para me sentir útil, e eu não sei viver quando o outro se cura. Eu não sei viver bem, porque eu preciso ficar alimentando a minha dor. Esse é o problema. Mas é tão normalizado isso que eu nem sei sair. Eu lembro de uma amiga minha que ela, depois de um tempo, ela se relacionou com algumas pessoas, eu conheço algumas das pessoas, né? Alguns, não muitos, né? Com quem ela se relacionou. E aí a última relação dela era uma relação tóxica, uma relação abusiva. E quando eu conversei com ela sobre isso, falou, sabe o que é o mais louco, Sérgio? Que eu estou vendo que a relação é abusiva. Eu entendo que ela é abusiva, mas eu não consigo sair dela.
É como se eu não tivesse força para sair dessa relação. E esse é o problema dessa codependência. É como se eu normalizasse. É como se eu dependesse disso, né? E aí eu estava, nessa época toda, quando aconteceu isso, uma das relações que ela teve, eu conheci o marido dela da época, era uma relação, não era claro que era abusivo, mas era uma relação de dependência. Ele dependia dela. E ela dependia de cuidar dele. Então, ela construiu o patrimônio dele, ela comprou a casa, comprou o negócio que ele atuava, tal. Em algum momento ele vai embora. E ela se desmonta. E essa é a forma dela. Ela dava tudo para o outro. Então, essa é a codependência. Eu preciso cuidar do outro, né? Mas o outro precisa que alguém cuide dele. Só quando essa pessoa vai embora, eu me desmonto. E ela faz o quê? Entra em outra relação de dependência. Então é um encaixe, sempre tem um dependente e um codependente. Eu falo que para existir um abusador tem que existir um abusado. A vítima. Para existir uma vítima tem que ter um algoz. E essa é uma relação simbiótica. Uma vez uma menina, ela veio aqui no encontro que a gente fez aqui em São José, aqui na chácara, e ela falava assim, as patologias dão match. E é isso, as patologias dão match. Eu preciso disso. Então, o problema é esse, é que eu nem me enxergo codependente. Eu acho que eu sou útil, eu acho que é importante, até a hora que eu acordo. Por isso que eu falo assim, o despertar, o acordar. Desperta, acorda. Aí eu consigo sair fácil. Nunca é fácil sair de uma relação de codependência, nunca é fácil sair de um processo de dor. Porque eu sei viver na dor. E esse é o problema, tá incutido aqui. De uma relação familiar, de uma questão familiar lá atrás, né, de uma dor, de uma ideia de separação dos meus pais, que foi violenta. Eu entendo que amor é igual violência. Para amar tem que sofrer. Pronto, eu estou numa relação onde o amor sofre, amor gera dor. E fico preso nessa história. E não consigo sair dela. Então, autoconhecimento para mim sempre é o caminho. Quando eu começo a olhar aonde eu estou. Enquanto eu não olho onde eu estou sempre seguindo, né? Eu falo muito disso. Eu estou num labirinto perdido, mas como está todo mundo perdido no labirinto, a gente fica andando no labirinto perdido e acha que é normal. Até o dia que eu acordo, eu desperto. Eu falo, opa, e agora? Faço o quê? Já é um bom caminho, um primeiro passo para descobrir primeiro que eu estou no labirinto e depois que eu estou perdido. Se eu estou no labirinto perdido, então talvez haja uma saída. E aí eu começo a procurar a saída. Muitos, ou todas as pessoas, eu falo muito, serão convidadas a sair do seu labirinto. Poucas terão coragem, de fato, de assumir a responsabilidade da sua vida e sair do labirinto. Porque é muito bom ficar no labirinto culpando o outro porque você está perdida, porque a vida não deu certo, porque as coisas não estão acontecendo, porque você não é feliz. Sempre é fácil ter um algoz, um culpado para ele. Assumir a sua responsabilidade da vida, desmontar essa codependência é responsabilidade de cada um de nós. Isso é o despertar. Isso é o acordar. Isso é vir para a vida e dar valor. Reconhecer o Deus que habita aqui. Senão a gente fica perdido a vida inteira, tentando encontrar saídas de algo que eu nem sei. Para quê? Namastê.